Muito bem, meus amigos, minhas amigas, vamos então dar continuidade aos nossos vídeos. E antes mesmo que a gente comece, eu quero insistir para vocês que ao abrirem os vídeos, vocês não apenas curtam aqui. Veja, é muito importante que vocês se inscrevam no canal. O YouTube divulga os vídeos à medida que vai tendo inscritos. Quanto mais inscritos, mais é divulgado. Por que isso? Porque o YouTube usa publicidade, então ele não tem interesse em apresentar vídeos que não tenham ampla divulgação. Hoje nós estamos aí com 57 inscritos apenas. Só Araraquara são milhares de casas entre o Selmy Day e Holanda Opsi. Eu acredito que tudo que está sendo falado aqui é interesse de todo mundo. Eu até digo que o que nós estamos falando aqui, muitos podem achar isso um absurdo, é mais importante que a distribuição das ações de liquidação de sentença. Porque se eu tivesse a oportunidade de falar com os juízes o que eu estou expondo nos vídeos, com certeza nós já teríamos as liquidações terminadas. Então é simples, não custa nada, basta que cada um clique aqui em inscrever e isso vai fazer com que o volume de visualizações aumente e pode chegar nos peritos, nos juízes, nos tribunais. Eu espero até o final do mês que nós tenhamos aí 10 mil inscritos. Então, o número até agora, em pouco mais de 24 horas, 57 inscritos é muito baixo. Além de inscrever-se, divulguem o vídeo nas redes sociais, Instagram, Telegram, Facebook, Twitter. Cada um tem algum, quem não usa, peça para os filhos, para os netos fazerem isso. É muito importante que esse vídeo chegue a diversos locais e que venha a chegar no ouvido dos peritos, das pessoas que estão envolvidas no julgamento das ações. Porque, como eu disse para vocês, no sistema financeiro de habitação, a tabela Price foi desvirtuada. E o tribunal achou uma maneira de equalizar isso e fazer com que se torne plausível o sistema financeiro de habitação. É, o, o tribunal fala, nada voltando, nada obstante, e aqui voltando à tabela Price, as parcelas iniciam-se por um valor maior de juros e um valor menor de capital, até que essa equação, teoricamente, vá com o tempo se invertendo. Portanto, se o saldo devedor é corrigido como um todo antes da amortização de juros, em sua maior parte, é imanente que o saldo devedor nunca será pago, pois a correção já absorve o valor pago, fazendo com que ao final a dívida ou o saldo devedor seja refinanciado, até que a quitação se dê pelo seguro de vida do mutuário no seu óbito, se o imóvel não lhe for tomado antes. Vejam o pesadelo da casa própria. Então, eu volto a insistir, se inscrevam no canal, basta clicar nesse sininho aqui e divulguem nas redes sociais, tá ok? No último vídeo, eu mostrei para vocês um cálculo feito pela tabela Price no sistema Excel. Como eu disse desde o princípio, eu até vou disponibilizar essa planilha depois, para que cada um preencha somente os campos verdes e o cálculo dele vai sair completo, tá ok? Agora, isso não é uma obrigação de cada mutuário. As pessoas não têm que fazer isso para liquidação de sentença, isso é para curiosidade de cada um.
O que eu pretendo com isso é dar a oportunidade de que as pessoas vão entendendo o que é que está sendo feito. No último vídeo também, eu tinha colocado os valores brutos sem fazer a conversão de moedas. Nós lembramos que em agosto de 93 houve aquela prévia antes que ficou a MRV, lembram? E foi feita uma divisão por 1000, tá ok? E em julho de 94 houve a conversão por 2.750, que foi a elaboração do plano real, tá certo? Mas aqui os valores estão sem correção e aqui, como eu já tinha dito antes, toda a tabela price vai sempre zerar ao final, tá certo? Isso não ocorre no sistema financeiro de habitação, é, porque, na verdade, o valor da amortização é diferente do valor, a forma de atualização da amortização e a periodicidade é diferente. Ela é feita pelo IPC e apenas uma vez por ano. E os juros, o saldo devedor e a prestação é feita uma vez por ano pelo IPC. A amortização, juros, saldo devedor são feitos mensalmente pela TR. É óbvio que um valor fixo por um ano não vai dar conta de pagar sequer, às vezes, a parcela de juros, tá certo? E é isso que nós vamos ver agora, fazendo um cálculo, certo? Ainda que não chegue até o final, vocês vão entender perfeitamente por que que vosso contrato está quitado há muito tempo, tá certo? Aqui então, nós temos o mesmo que foi feito antes, vocês podem ver aqui, ó, a prestação R$ 400.903,38, bate com a prestação aqui, os juros 306.523, bate novamente aqui, e a amortização 94.380 bate novamente aqui. Só que aqui nós vamos acrescentar alguns itens que fazem parte do contrato, como por exemplo, os acessórios, que é o seguro do contrato, o FCVS para os contratos que o prevêem, a taxa administrativa, que inclusive não deveria estar aqui, mas nós aqui não estamos contestando, é apenas para mostrar para vocês a lógica da liquidação, tá ok? E eu tirei exatamente do contrato. Esse contrato é um contrato real, tá ok? Esse contrato, ele é um contrato real, valores reais. Eu só tirei o nome do mutuário, o número do contrato, por questão de ética, tá ok? Mas é um contrato real de um mutuário do Selmi Day 4. Eu peguei o Selmi Day 4 porque é intermediário entre o Yolanda Ops e o Selmi Day 5, tá certo? Então, o que nós vamos fazer aqui agora? Nós vamos pegar as prestações. Eu vou até mostrar como é que se chega na tabela price, na prestação fixa para vocês. Eu já tinha feito aqui, certo? E eu já tinha feito aqui também a, a, o reajustamento dos acessórios, mas eu vou fazer novamente para vocês, para que vocês entendam, tá ok? Então eu vou deletar aqui. Então vejam que eu fiz a atualização monetária dos acessórios, do valor da prestação, dos juros, ó, já não é igual todo mês, como era no sistema sem correção monetária. A prestação também era tudo igual. Vocês lembram que
na tabela Price as prestações são iguais e contínuas, aqui continua igual e contínuo, só que com o valor correspondente do mês devido à inflação do país. O Brasil é um país que tem a correção monetária, tá ok? E a amortização também, atualizada mês a mês. Mas como eu mostrei para vocês, é igual aqui, aqui, a primeira prestação, ela não muda, ela não tem correção monetária, tá certo? Então, vou tirar também aqui a questão do saldo devedor, tá certo? E nós vamos fazer novamente a atualização. Muito bem, como eu disse para vocês, a prestação ela é reajustada segundo o plano de equivalência salarial, somente prestação, o tribunal adotou as prestações mensais dos contratos de financiamento firmados no âmbito do SFH, vinculados ao plano de equivalência, serão reajustadas no mês seguinte ao em que ocorrer a data base da categoria profissional do mutuário, correto? Em obediência à norma legal supramencionada, o reajuste da prestação deve se dar no mês subsequente ao da data base da categoria profissional do mutuário. É muito importante, gente, que vocês assistam esse vídeo até o final. Como eu disse, depois se inscrevam no canal. Até nós vamos fazer uma reunião e somente as pessoas que estiver... vai ser online, vai ser via YouTube e vai ser ao vivo, com a participação de vocês, podendo fazer perguntas, mas somente os inscritos vão poder participar, tá ok? Então, a prestação vai ser sempre com o reajuste anual, isso é, ela é reajustada e depois fica um ano fixa. Vamos ver como é que é feito isso? Existe uma fórmula no Excel, e até umas coisas que eu gosto do Excel, que ele é de uma forma simples, ele mostra pra gente, ele faz pra gente coisas que seriam complexas em outros sistemas. Por exemplo, você dá R$ 10 para o teu filho ir até uma loja comprar 2 peças. Mas você não sabe que cada peça custa R$ 5,50. Então você fala para o teu filho, olha, se custar mais de R$ 5 cada uma, você traz só uma. Se custar até 5, você traz 2. Então, se essa fórmula, ela está aqui na parte lógica das fórmulas, tá ok? Então, o que nós vamos fazer aqui, ó, prestação mais acessórios na database. Aqui eu coloquei os meses correspondentes ao mês do ano, tá ok? Vou trazer para cá para ficar mais fácil. Então, por exemplo, ó, o mês 12 é o mês de dezembro, o mês 1 é o mês de janeiro, tá ok? Aqui estão os índices do IPC e da TR, que foram utilizados para reajustar IPC para reajustar a prestação, é o que está em verde, e TR para reajustar o saldo devedor, que é o que está em vermelho, correto? Muito bem, nós vamos usar essa fórmula C aqui. Veja bem, eu vou falar a mesma coisa que a mãe falou para o filho. Vamos então colocar aqui a fórmula. Lógica C. O que nós queremos? Se esse mês aqui for o mês do reajuste, que está aqui, ó, mês seguinte a data base, tá ok? Qual vamos começar novamente, desculpem, eu me apressei. Se esse mês aqui for igual ao mês previsto para o reajuste, o que vai acontecer? Valor-se verdadeiro.
Isso é, se for igual, então vai ter o reajustamento, tá ok? Se não for igual, repete o valor do mês anterior, ok? Vamos ver o que acontece? Vejam, nós estamos em janeiro, então não é ainda fevereiro, não houve o reajustamento. Como eu disse para vocês, o, as fórmulas que você coloca, basta arrastar que ela vai carregar a fórmula dali para frente. Mas veja, se eu fizer isso, vai dar um erro, vai ficar tudo igual. Aqui é fevereiro e não teve reajuste. Mas por que que isso aconteceu? Porque quando você puxa aqui, você também está puxando aqui para baixo, entendeu? Então nós temos que travar a célula aqui no mês do reajuste, certo? De que maneira nós fazemos isso? O mês do reajuste aqui é a célula F11. Vamos ver onde é que está essa célula aqui? F11. Antes da letra você coloca, lembrem? Lembram? Você coloca o símbolo do dólar e após a letra o símbolo do dólar. Tá ok? Muito bem, ficou os 512. Agora sim, se eu arrastar aqui, olha bem, como é o mês do reajuste, que é fevereiro, a prestação foi reajustada. Essa prestação vai ficar fixa por 12 meses, tá ok? Depois eu vou mostrar por que eu deixei em amarelo essas células aqui. Vamos ver se isso acontece? Ó, nós vamos puxar aqui, continua o mesmo valor. Pegar certinho. Certo? Vejam bem, ela só foi ser modificada no mês de fevereiro de 94. E também foi modificada no mês de fevereiro de 93. Mas vamos puxar até embaixo isso, tá ok? Ver se ela foi até embaixo. Foi até embaixo. Muito bem. Ctrl on. Agora nós temos que perceber uma coisa. Muitas vezes a database é posterior àquelas mudanças de moeda. E nós sabemos que em agosto de 93 houve uma mudança, correto? Então, aqui em agosto de 93 é aquele mês que foi preparatório para o real da MRV, um ano antes mais ou menos da criação do real, a moeda foi dividida por 1.000, ok? Então tá aqui, é os mesmos 817 mil, só que virou 817 reais. Aqui, em fevereiro de 94, houve o reajuste da prestação. A mesma coisa vai acontecer no mês 7 de 94, tá certo? Aqui foi a criação do real e a moeda foi dividida por 2,750. Feito isso, nós temos o valor na nova moeda da nossa prestação, que vai até o final, evoluindo e sempre sendo reajustado, ó, 199 aqui, 206 aqui. Pode ver que aqui vai ser fevereiro, ó. Correto? Aqui vocês têm sempre em fevereiro, no nosso caso aqui, porque a database aqui é janeiro, sempre em fevereiro as prestações são reajustadas. Lembra que prestação é o valor global que você paga, tá ok? Somente a amortização é que vai abater do saldo devedor, tá ok? Vamos atualizar também os acessórios. Aqui não precisa fazer a mesma regra. Nós podemos simplesmente fazer o seguinte, é igual, opa,
primeiro mês não tem reajuste? Então, muito bem. Então aqui é igual o acessório do mês passado dividido pela prestação do mês vezes a prestação do mês seguinte. Como ela está fixa, porque não teve reajustamento, é só em fevereiro, porque ela também pertence à prestação, ficou igual. Na verdade, o que eu fiz aqui foi uma regra de 3. O mesmo juro que foi aplicado para a prestação foi aplicado para os acessórios. Quando nós puxamos aqui, ó, já vai modificar, tá vendo? Já não vai ser mais o 111, porque esse mês é o mês do reajuste da prestação, mas ela também vai se manter fixa, tá vendo? Só que aqui não precisa nem fazer a divisão, porque aqui já está dividido aqui, 177 mil dividido por 1.177, tá certo? MRVs. E aqui, novamente, pode ver que ele converteu também para o real. Basta puxar até embaixo e nós temos aqui o valor. Aqui posso tirar, porque aqui passou um campo da última prestação. Aqui nós temos então os acessórios reajustados anualmente na database do mutuário. No caso, nós usamos que o mutuário tem a database em janeiro, tá ok? Então é no mês seguinte, vai ocorrer sempre em fevereiro. Muita gente tem database em janeiro, por exemplo, acredito, funcionário público, aposentados, não tenho certeza de tudo, mas isso aí nós estamos pegando com os sindicatos de classe, tá ok? Muitos mutuários sabem a sua database, vai poder nos informar na época. Agora nós vamos começar a questão que vai nos levar ao nó górdio a que se refere o Tribunal de Justiça. Isso é, há um problema que aparentemente não tem solução. Vocês viram que aqui eu tinha marcado também, ó, a prestação, eu tinha marcado também em amarelo, formatar células, então preenchimento, vou botar um amarelo aqui. Prestem atenção numa coisa, o total que o mutuário paga nesse mês, o total é 817 mil. Entretanto, só o juro é 1.252.000. Por quê? Porque a prestação está fixa. Olhem aqui, ó, 817 no valor da época e só o juro 2.000 a mais, 2.818. Vocês vão ver o absurdo a que isso chega. E isso, gente, não é coisa do julgado. Isso é coisa do sistema financeiro de habitação, que determina que as prestações sejam reajustadas somente uma vez por ano. Dizem eles que é para que o mutuário tenha condição de pagar, porque no mês seguinte a database ele tem um aumento de salário e ele pode ter um aumento da prestação. Só que deveria também fazer o mesmo com a questão dos juros, né? E com a questão da amortização. Então, vamos ver quanto é de juro que o mutuário está pagando, certo? Então, o que nós fazemos? Essa célula aqui, nós vamos usar novamente a fórmula C. Aqui eu aperto, aqui eu limpo um pouco. Se a prestação menos o
o acessório pago. O acessório é o primeiro elemento a ser pago, porque ele não pertence à Coab, ele é da seguradora, ele é do Banco Central, no caso do FCVS, ele é das concessionárias terceirizadas, no caso de emissão de boleto e coisa e tal. Se a se a prestação menos os acessórios for maior do que os juros devidos, correto? Qual é o valor, se verdadeiro? Ora, se for maior, então é o próprio juros, tá certo? Se for menor, então é a prestação, vamos fazer aqui, a prestação menos os acessórios, certo? Como no caso nós estamos ainda na primeira prestação, e essa primeira prestação não tem correção monetária, não tem alteração nenhuma, o valor dos juros foram pagos integralmente. Então, a diferença de juros vai ser sempre o juro pago, aqui então vai ser igual o juro pago menos o juro devido. Não tem diferença de juro nenhuma, correto? Muito bem, vamos passar então para a amortização paga. Muito embora, gente, não exista a figura da amortização negativa, nós vamos ver, depois vou falar sobre isso, que ela ocorre, tá ok? Mas a amortização negativa seria mais... Amortizar é pagar. Seria mais ou menos como eu dissesse assim para você: olha, eu estou te pagando menos R$200. Isso não tem lógica na área financeira. Então, a amortização paga, na verdade, é o que sobrou depois de pagar os acessórios e os juros, tá ok? Então, essa célula aqui sempre vai ser igual a prestação menos os acessórios pagos menos os juros pagos. Como eu disse, nesse primeiro mês nós não temos problema, porque não houve alteração, é aquele mesmo cálculo aqui, ó, tá certo? Então, é o mesmo cálculo feito sem correção monetária, porque já foi feito o cálculo no contrato. Se vocês pegarem no contrato, são esses valores. É lógico que a prestação da Coab lá no contrato está maior, não sei o que eles fazem, e aqui foi apurada pela fórmula da tabela Price. Agora os juros, os acessórios aqui estão corretos, e aqui tal. O saldo devedor, na verdade, nós vamos fazer depois. Primeiro preciso mostrar algumas coisas para vocês, tá ok? Então, aqui nós vamos arrastar também essa célula até o final do contrato. Ok, até aqui. Vamos ao topo do contrato, certo? Veja que aqui os valores também, juros pagos, já saíram correto, porque eles são calculados com base em valores que já foram convertidos. E agora, aqui, gente, é que começa o nosso problema. Eu vou até passar a imagem para o lado de cá, e nós vamos fazer o mesmo com essa célula. Vamos pegar e trazê-la até o final do contrato. São 300 meses, correto?
on, vocês vão perceber que tem meses em que a parcela, o valor, a prestação paga não consegue pagar sequer os juros, tá ok? Então vamos ver como é que fica a questão da amortização. Olha aqui, eu vou puxar só até aqui por enquanto, tá certo? Vocês estão vendo que quando a amortização é negativa, a prestação não é paga, correto? Vamos descer até o final. Vamos subir novamente. Aqui. Tá vendo? Quando a diferença de juros aqui é zero, isso é, quando você conseguiu pagar todos os juros, você paga pelo menos uma parte da amortização. Lembra que é esse valor, a amortização, que vai abater do saldo devedor. Tá certo? Muito bem. Aqui, por exemplo, no segundo mês, nós já tivemos um disparate. A amortização deveria ser de 117 mil, mas foi apenas 21 mil pago. O que é, agora aqui, é que nós vamos entender o que é que a Coab fazia conosco antes da revisão do contrato. Tá ok? Muito bem. Vejam que aqui também está negativo, aqui está zero como lá, tá certo? Mas acontece que a Coab pegava e incorporava o juro não pago ao saldo devedor e atualizava o saldo devedor. O que acontecia no final do contrato? Você tinha, quando paga a última prestação, um saldo devedor de 68 mil reais. E o tribunal fala bem claramente que você não pode fazer um contrato que na prática você sabe que nunca vai ser pago. É aqui que ele fala, em resumo, para situações especiais, para situações especiais, regras especiais. Nenhum empréstimo pode ser concedido partindo da certeza de que o devedor nunca irá conseguir pagar pelo meio contratado, ok? Então, isso que a Coab estava fazendo, a hora que chegava na última prestação, você ia ter que refinanciar esse saldo devedor e ao longo do tempo, quando acabasse o novo contrato, ele ia ter um novo saldo devedor e a partir daí, vocês vejam bem, 300 meses é uma vida. Imaginem aí 600 meses, 900 meses. Ou a quitação do financiamento ia se dar pelo seguro de vida com a morte do mutuário. Correto? Então, nós vamos agora estudar, como diz o tribunal, ele diz o seguinte, como se percebe, a realidade acaba por obnubilar aquilo que seria normal, isso é,
desvirtuar aquilo que seria normal em uma relação de mútuo, que é você contratou por um período e no final do período você teria que ter a certeza de que você quitaria o imóvel. Aí é que ele cita essa expressão. O nó górdio é saber como solucionar isso. Nó górdio. O que significa? Uma dificuldade que parece não ter solução. Um problema aparentemente insolucionável. Mas o tribunal encontra essa solução e é o que nós vamos ver daqui para frente. Tá ok? Então nós vamos ver qual foi a solução dada, porque se as prestações ficam fixas por um ano, isso desculpe uma interrupção de energia aqui, mas vamos continuar então. Então, o tribunal consegue encontrar uma solução e a solução é o seguinte: como ele mesmo fala, em resumo, para situações especiais, como é o sistema financeiro de habitação, regras especiais. Já que o sistema muda a tabela price, ele também pode mudar de maneira a tornar plausível aquilo que coerentemente nós esperaríamos, que era, ao pagar a última prestação, nós teríamos nosso imóvel quitado. Só que o que ele faz aumenta em muito o que nós esperávamos, tá ok? E nisso é que nós vamos ver em alguns instantes, agora, né? Mas eu primeiro preciso explicar algumas coisas, mostrando essas regras que ele impõe para os recálculos que devem, volto a frisar, ser pela tabela price. Vamos então verificar qual é a solução para esse nó górdio e o que é que pode ser feito para que se torne plausível o sistema financeiro de habitação. Para que a gente entenda o que o tribunal fez para que se torne viável o sistema financeiro, isso é, para que a gente possa ter segurança no nosso contrato, porque eu mostrei para vocês que do jeito que a Coab faz, você nunca vai pagar teu financiamento e ele só vai ser quitado com a tua morte e com o seguro de vida. Então a solução encontrada, eu vou ler aqui o resumo e vou explicar para tornar mais simples para vocês. Ora, o que se percebe é que o legislador de 64, atento ao aspecto social que envolve a aquisição da casa própria, dispôs
na Lei 4.380 que ao menos parte do financiamento ou do preço a ser pago seja amortizado em prestações mensais, amortizado, tirado do saldo devedor, de igual valor antes do reajustamento, que inclua amortização e juro, certo? Repita, seja amortizado em prestações antes do reajustamento. Como se constata, pela clareza da regra, o cômputo da prestação paga deve ocorrer antes da correção do saldo devedor. Aí eles abrem parênteses, o saldo devedor só pode ser atualizado após a sua amortização. Muito bem. O tema também foi enfrentado pelo juiz que diz que ao menos em parte do financiamento precedesse, isso é, viesse antes do reajustamento. Por tudo isso, justifica-se a interpretação que antes de inviabilizar, tornar um sistema que não tem sentido o SFH, nós temos que dar-lhe um mínimo de coerência, tá ok? Em resumo, para situações especiais, regras especiais. O sistema financeiro de habitação criou uma situação que foge, eles adotam a tabela Price, mas a tabela Price não admite prestações reajustadas anualmente e saldo devedor mensalmente. Nenhum empréstimo pode ser concedido partindo da certeza de que o devedor nunca irá conseguir pagá-lo pelo meio contratado. Então, o que foi que o tribunal fez? Vamos levar nosso financiamento até em cima. Aqui é o feito pela Coab, tá? Que eu tinha mostrado para vocês. Então, nós vamos fazer o seguinte aqui. Sempre que o saldo... Olha, na prática, veja bem, aqui no mês de janeiro, fevereiro, eu deveria pagar 117 mil de amortização, mas só sobrou 21. Por regra, eu teria que fazer tudo proporcional, mas aqui eu estou fazendo de uma maneira, até para que não haja discussão, eu estou fazendo benéfico à Coab, tá ok? Eu vou considerar que 21 mil amortizou o saldo devedor e vou atualizá-lo, tá ok? Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos novamente repetir aquela regra C. Se o saldo devedor for amortizado, ele vai ser atualizado. Se não, não. É isso que o tribunal determinou. Então, vamos usar a nossa regrinha C. Tá ok? Se o valor da amortização paga for maior que zero, certo? Fechamos aqui. O valor se verdadeiro, isso é, caso ele seja maior que zero, ele pode ser amortizado. Então você abate, você pega, é igual o saldo devedor. Vamos colocar um parênteses aqui, porque vai ter soma e vai ter divisão. E se você coloca tudo misturado, ele faz primeiro a multiplicação. O saldo devedor menos a parcela paga, que é 94 mil, fecha parênteses, multiplicado. Agora que nós vamos pegar o quê? O saldo devedor é corrigido pela TR por 23,95%. É o mesmo que dividir por 100 ali, tá ok? Então, é isso aí. Aqui nós vamos ter... desculpe, aqui não é vezes, tá ok? É mais 20%, tá ok? Então, caso haja amortização,
nós vamos subtrair a amortização do saldo devedor e acrescentar 20%. Agora, no caso de não acontecer a amortização, isso é, se a amortização for zero, como é o caso, por exemplo, aqui, nós vamos sempre utilizar o saldo do mês anterior. Isso é, não vai ter nem abatimento de prestação, porque não teve saldo para isso, nem o saldo devedor vai ser atualizado. Tá ok? Então, aqui no caso já houve uma diferença, e nós vamos verificar, fazer isso para todos os meses do contrato. Vamos ver aqui se está certo, senão eu refaço isso aqui. Mas acredito que está assim. Certo? Então nós vamos novamente ir lá em cima. Vamos pegar aqui essa parte. Nós temos que pegar o mês de agosto de 93, né? Que nós temos uma divisão por 1000, lembram disso? Dividido por... aqui não é assim, tá ok? Veja bem, nós temos que pegar o mês anterior, dividir por 1000, porque ele vai cair para esse mês. E o mês anterior é a célula 27. Então é a célula 27 dividido por 1, 2, 3. A célula 27 dividido por 1, 2, 3. Vejam que, na verdade, só houve uma divisão por 1000, o valor é o mesmo, apenas houve a mudança de moeda, 63 milhões dividido por 1000, ó, 114 está aqui, 07 está aqui, tá ok? E nós vamos novamente fazer isso em julho de 94, quando houve a criação do Plano Real, tá ok? Então esse valor aqui a célula P38, que é a anterior, vai ser dividido por 2.750, e aqui também dividido por 2.750. Vejam que, na verdade, que aqui o que aconteceu? Nós dividimos por 2.750, nós transformamos em real. Vocês podem estar achando que R$21 é muito baixo para o saldo devedor, mas acontece que essas regras impostas pelo tribunal, primeiro, que não é atualizado, veja quantos meses ele fica sem ser atualizado, e de repente tem uma mudança de moeda. A mudança de moeda junto com, olha aqui, novamente, sem ser atualizado, bem nas mudanças de moeda, houve o congelamento do saldo devedor, tá ok? Então, o que vai acontecer? Agora vem o mais espetacular. Com essa regra imposta pelo tribunal, olha o que acontece no mês de março de 95. Vamos verificar se é esse mês mesmo. Está aqui, tá ok? Em março de 95, o nosso saldo devedor se tornou negativo. Isso é, nós não temos mais saldo devedor. Tudo que vocês estão vendo aqui, daqui para baixo, na hora da liquidação de sentença, vai ser anulado. A única coisa que vai ser feita é colocar o valor que vocês pagaram durante todo o contrato e diminuir do valor que era devido, porque a Coab sempre cobrou um valor a mais, correto? Em função das novas regras para o SFH. Então,
A partir de março de 95, nós não temos mais contrato. Até aqui entra uma questão que muita gente me perguntou na época que eu fazia os reajustamentos das liminares. Muita gente dizia assim, mas por que, Jorge, de um ano para o outro, você diminuiu, a prestação tem que aumentar? Acontece que nós sabíamos que não tinha saldo devedor. Porque aqui é 95, a nossa liminar começou em 2004, em janeiro de 2004. Então já não tinha mais saldo devedor. Nós poderíamos estar pagando 1 centavo, só que isso ia ficar estranho aos juízes. Pode parecer irônico, mas um contador vai entender isso aqui perfeitamente. Por isso é que eu digo que esse vídeo tem que ser esparramado de forma que, que chegue a todo mundo. Então eu quero mostrar para vocês que tudo isso, ó, daqui para baixo, não existe. Nosso financiamento acabou aqui. Aqui o que, que nós vamos fazer apenas? Aqui nós vamos fazer o quê? Olha só, parece absurdo. Quando você apresenta isso para um juiz, ele não consegue entender. Mas eu acho que vocês conseguiram entender uma coisa. Não interessa aqui se você entendeu tabela price ou como funciona o Excel. O que interessa saber é o seguinte: nós temos uma prestação que é reajustada uma vez por ano na database. Dela tem que ser tirado o juro e a amortização, tá ok? Para saber quanto fica o saldo devedor. E com as regras colocadas pelo Tribunal de Justiça, o nosso financiamento fica negativo em março de 1995. Então aqui, apenas para que vocês entendam, nós vamos ter que criar um outro campo. Isso aqui não vou lançar agora, porque aliás é a parte mais difícil que eu tenho, tá ok? Valores do indébito da Coab e do mutuário, tá ok? Vou pegar isso aqui, aumentar um pouquinho e vou centralizar. Não. Tá ok? Então, por exemplo, vou aumentar aqui um pouquinho aqui, vou aumentar aqui um pouquinho aqui e vou fazer o seguinte aqui. Vou até pegar essa linha, gente, e vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Tal, e vou passar isso, desculpem, para cá, ok, delete. Então aqui eu já vou tirar, vou fazer isso, tá ok? Então aqui eu vou colocar o seguinte, ó, esses juros que estão aqui, nós vamos ter que pagar para a Coab, tá ok? Então nós vamos colocar assim, ó, juros devidos, amortização, desculpe, valores pagos, valores devidos.
certo? Diferença, tá bom? Muito bem, juros devidos. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou começar aqui para bater com essa linha aqui. Juros devidos. Aqui eu vou colocar novamente a fórmula C. Se o que for menor que zero, o valor, se verdadeiro, é essa célula. Tá ok? Se não, zero. Tá ok? Se ele for negativo, significa nós ficamos devendo, tá certo? No caso aqui da primeira linha, nós não ficamos devendo nada, tá certo? Vamos descer isso. Veja que os valores que nós ficamos devendo para a Coab vão aparecer aqui. Esse valor negativo aqui da amortização, ela do saldo devedor, ela não é dívida nossa, tá ok? Mas nós vamos colocar aqui, ó, 4,23, para também não ter conversa. Ó, deixa eu até colocar de uma maneira, não, é assim mesmo, então é igual aqui. Pronto, ficou negativo também. Sempre que o valor não for negativo aqui, não vai ter valor para nós pagarmos. E aqui nós vamos lançar mês a mês os valores pagos. Agora vocês têm que lembrar que os valores pagos foram até... Eu vou colocar até uma coluna aqui. Página inicial, inserir colunas, tá ok? Aqui também eu vou colocar mais uma coluna, inserir coluna, só que essa aqui eu quero ela bem curtinha. Então aqui aqui eu vou numerar, tá ok? Para a gente saber que são 300 prestações. Formatar células, número, sem casa decimal, tá ok? Número 1. Eu vou fazer isso até a célula preencher série. 271. Preencher série 300. Tá ok? Então vamos novamente lá em cima. Vamos novamente aqui. Valores. Então, isso aqui é o que nós devemos para a Coab. Nós vamos ter que fazer uma atualização monetária. E aqui nós vamos lançar aqueles valores que vocês pagaram de novembro de 92 a novembro de 2017, durante 300 meses. Vejam que a Coab tem somente por 28 meses os valores a receber. E esses valores, apesar, 20 mil aqui não é reais não, tá ok? Não é reais não. Isso aqui é 20 reais, tá bom? Só vai ser atualizado até a data de hoje pelos índices do tribunal. Eu não vou fazer isso aqui porque é um pouco demorado. Aliás, a grande dificuldade que eu estou tendo é que a Coab nos passou de graça aí os valores que vocês pagaram. Senão cada um ia ter que pegar as prestações mês a mês e poder fazer esse cálculo, correto? Aí eu vou usar a tabela do tribunal. Deixa eu achar para vocês aqui. Eu vou mudar novamente aqui para cá.
A tabela do Tribunal de Justiça, índices monetários. Esse aqui ó, é o índice de correção do Tribunal de Justiça de São Paulo. Então, para eu saber um valor, tá ok? Atual, basta que eu divida por, suponha um valor em 30 de 1 de 89. Eu divido por esse valor aqui e multiplico, ó, em 2019, tá ok? 2019, vamos pôr até aqui 2000 meses, 2022. E eu multiplico pelo índice de 2022, tá ok? Só que nós não vamos fazer isso agora. Mas eu acredito que qualquer um consegue imaginar que um contrato que acabou em março de 95, isso é 28 meses após o início do contrato, e que os valores é R$ 38,00, R$ 20,00, o valor que vocês pagaram durante todo esse, ó, R$ 20,00, aqui ó, por exemplo, R$ 98,00, é mais ou menos o valor que eu colocava da prestação. Alguns casos era menos, entendeu? Aqui ó, R$ 23,00, é muito menos que o valor da liminar. Então vocês vão perceber que esses valores vão corresponder mais ou menos àqueles valores lá. Só que vocês vão ter valores pagos daqui até aqui, ó, até o mês 300. Dá para entender isso? Eu acredito que com essa explicação eu consegui mostrar para vocês que não tem como, pelo sistema que o Tribunal de Justiça elaborou para nós, eu vou conseguir trazer para cada um de vocês o contrato quitado, tá ok? E com valores a receber de volta. É óbvio que eu acredito que todo mundo está preocupado com a escritura. Então, por exemplo, no CELMIDEI 5 nós temos uma coisa que é um pouco diferente. Eles não têm a mudança das moedas. E é justamente essa mudança de moeda, quando o valor fica congelado aqui, ó, veja bem, as coisas vão caindo. Veja, um saldo devedor fica R$ 21,00. Por quê? Porque ficou congelado, entendeu? Ficou congelado até a próxima data base. Então isso fez com que o saldo devedor perdesse o valor econômico, tá certo? Eu vou depois deixar no site, eu vou divulgar para vocês o local dessa planilha completa, tá ok? E até o final do mês nós faremos uma reunião onde eu vou esclarecer qualquer dúvida, mas nessa ocasião eu acredito que todos os processos estarão já distribuídos, tá certo? Agora, o importante, gente, o importante, eu volto a frisar. Imagina eu mostrar isso aqui para um juiz hoje. Depois de 28 prestações, o contrato está quitado. Sem ele entender toda essa lógica, porque infelizmente os juízes, nós temos juízes inteligentíssimos em Araraquara, só que eles não entendem de direito do consumidor e principalmente direito comercial. A área contábil, infelizmente, foi abandonada. Hoje você procura um escritório de contabilidade, a pessoa que te atende, ele é um escriturador fiscal, correto? Então, tudo isso nos leva a que a pessoa tenha como fazer, por exemplo, a parte tributária de uma empresa e tudo mais. Mas, no entanto, ele não entende hoje muito, não é culpa dele, é culpa do sistema que extinguiu o Código Comercial brasileiro.
Nos próximos vídeos, nós vamos falar, inclusive, sobre a ilegalidade de alguns procedimentos que a Coab toma, como, por exemplo, as ações de rescisão de contrato. Tá certo? Muitas outras coisas vão ser faladas. E eu quero dar um último recado para vocês. Na verdade, não é um último recado, mas é uma reiteração de um ponto. É muito importante que esse vídeo chegue a, a, a ter cerca de 20 mil inscrições. Nós temos que fazer com que isso esparrame. Use vossos filhos, vossos netos, a moçada hoje usa Instagram. Não custa, explica para ele, olha, papai precisa disso, porque isso vai ajudar a gente a quitar a nossa casa. Porque os próprios peritos não conseguem entender por que isso aqui acontece. Agora, com essa explicação aqui, por mais que para alguns ainda não ficou claro, para os peritos vai ficar, tá ok? Então é muito importante que aqui no nosso vídeo, a pessoa curtiu aqui tudo mais tal, mas é muito importante que a pessoa clique no sininho e se inscreva. E que as pessoas possam também divulgar esse vídeo nas redes sociais. Peça para os amigos também do WhatsApp para se inscrever, principalmente se inscrever. Eu preciso que isso aqui chegue a 20 mil inscritos até o final de fevereiro, gente, em 10 dias. E nós vamos conseguir. Eu tenho certeza que vocês têm interesse nisso. Como eu disse, se eu pudesse estar passando essas informações diretamente para o numa reunião com juízes e peritos, eu tenho certeza de que nós já teríamos acabado com a liquidação de sentença. Então, aguardem os próximos vídeos. Nós vamos falar sobre umas coisas muito interessantes que, muito embora nós tenhamos todos esses resultados aqui que nós mostramos, nós nem dependemos mais dele, tá ok? A Coab não tem mais como cobrar vocês, eu vou explicar isso de uma forma detalhada, muito embora ela ache que tenha, só que ela não tem, porque o sistema financeiro de habitação não admite ação de reintegração de posse. Ela teria que entrar com uma execução com base em duas leis. Eu vou citar aqui, Lei 5741 de 1971 e o Decreto 70 de 1966. Esses dois decretos foram atualizados e eles mostram as formas, porque o vosso contrato não é um contrato particular entre duas pessoas, não tem a característica pessoal, tá ok? O vosso contrato, na verdade, ele é um contrato que tem uma característica de título de crédito. Ele é uma letra hipotecária. E mesmo com uma lei nova que veio, que desobrigou as partes de registrar o contrato em cartório, ele não perdeu essa característica. E todo título de crédito, ele é líquido e certo, e ele é executável, tá ok? Acontece que ele é uma dívida, e todas as dívidas prescrevem em 5 anos. Eu vou explicar isso nos próximos vídeos. Mas por hora, eu peço a vocês, é muito importante isso, gente, que vocês se inscrevam e peça para os amigos se inscrever, tá ok? Desses 57 inscritos aqui, embora eu entenda que muita gente não está acostumado, mas tem os amigos, fala assim, ó, pediram para que eu me inscrevesse nesse canal. Mostra o vídeo para a pessoa e ela vai saber o que fazer. Quanto mais inscritos nós tivermos, isso pode chegar até o Tribunal de Justiça de São Paulo. Mais uma vez, meu muito obrigado pela atenção de vocês. Eu acho que deu para que cada um tivesse, no mínimo,
a consciência do que está acontecendo e a dificuldade pela qual nós estamos passando, que além da demora em lançar os valores dos pagamentos de cada um, nós estamos trabalhando sem qualquer recurso financeiro, tá ok? Então, vamos divulgar esse vídeo. Porque se por acaso as coisas começarem a dar certo para 10 mutuários, a Coab vai parar e vai entregar as casas quitadas, tá bom? Fiquem com Deus, que Deus abençoe a todos e muito obrigado mais uma vez pela atenção de vocês.